Matheus, professor da UFSJ, do campus Alto Paraupeba, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre robótica, abordando aqui alguns conceitos básicos, um pouco de história, simuladores, aplicações e algumas perspectivas atuais em robótica. Eu vou começar falando sobre a origem da palavra robô, A primeira vez que ela foi descrita, foi pelo Joseph Čapek, que seria a palavra robota, que é uma palavra eslava que significa trabalho forçado. E aí o irmão dele, o Karel Čapek, utilizou essa palavra numa peça chamada Rossum's Universal Robots, que foi escrita em 1921, e depois foi feita uma remontagem dela em 1939. E o tema central, a trama dessa peça, se referia a uma fábrica de robôs, os chamados robots. E esses robôs, o propósito deles era fazer trabalho forçado para os seres humanos, como remonta que é a própria etimologia da palavra robota. E ao longo da peça e o desenrolar da trama, há uma rebelião desses robôs que atacam os seres humanos, levando à extinção da raça humana. Bom, o termo robótica, anos depois ele foi cunhado pelo Asimov, o Isaac Asimov. O termo propriamente dito robótica apareceu num conto, o Laia, de 1941. Esse conto ele compõe, junto com outros, eles foram compilados em um livro chamado I, Robot. Então no Laia consta o termo robótica. E no Runaround de 1942 é que aparecem as famosas 3 leis da robótica. Sendo a primeira lei diz que um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, que um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e ou a segunda lei. Bem, a gente vê que tanto a palavra robô, quanto o termo robótica e as leis da robótica foram criadas inicialmente a partir de textos de ficção científica. Então, em 1994, a ISO criou, a partir da ISO 8373, uma definição formal de alguns termos relacionados à robótica, inclusive o próprio termo robô. Então, aí a seguir nós temos a definição do que seria um manipulador, que seria uma máquina em que o mecanismo geralmente consiste em uma série de segmentos articulados ou deslizantes em relação uns aos outros, com a finalidade de agarrar e ou mover objetos, peças ou ferramentas, geralmente em vários graus de liberdade. Em relação à definição de robô, é um mecanismo programável em 2 ou mais eixos com grau de autonomia, movendo-se dentro de seu ambiente para realizar as tarefas pretendidas. E aí nós temos 2 notas em relação a essa definição. A nota 1, que um robô inclui o sistema de controle e a interface do sistema de controle. E a nota 2, a classificação do robô em robô industrial ou robô de serviço é feita de acordo com a aplicação pretendida. E aí a gente tem as 2 que são mencionadas, acabei de mencionar, robô industrial, que é um manipulador multiuso, controlado automaticamente, reprogramável em 3 ou mais eixos, que pode ser fixo no local ou móvel para uso em aplicações de automação industrial. E o robô de serviço é um robô que desempenha tarefas úteis para seres humanos ou equipamentos, excluindo as aplicações de automação industrial, que aí já se refere ao robô industrial. Bom, outros termos que a gente tem relacionados à robótica, mas que não necessariamente estão formalmente definidos pela ISO, a gente tem os autômatos, que são essas máquinas que desempenham uma sequência pré-determinada de ações. Então a principal característica dos autômatos é que eles sempre vão fazer os mesmos movimentos, seguindo o mesmo padrão. Então, nesse caso que a gente tem, por exemplo, esse boneco, que ele vai escrever aqui uma carta. Então, sempre que ele for acionado, ele vai executar a mesma sequência de movimentos. E nesse caso aqui a gente tem um autômato que sempre que a água aqui acionar essa roda,
as esculturas que estão aqui em cima vão desempenhar o mesmo padrão de movimento. Outro termo que a gente tem aqui seria o androide ginoide, né? A gente está mais acostumado a ouvir o termo androide, né? O andro que remete ao gênero masculino e o gin aqui seria o gênero feminino. E a gente tem aqui também o termo humanoide, né? Então a ideia, na verdade, o humanoide seriam esses robôs que têm a forma humana, né? Tem a mesma disposição física de um ser humano, ou seja, tem a cabeça, o tronco, né? Os membros, né? É bípede, então seguindo esse padrão da forma humana. Já os androides, né? Ginoides, eles têm um grau a mais de complexidade que, além de ter a mesma constituição, a mesma disposição, né, dos membros de um ser humano, eles também têm a fisionomia, né, buscam reproduzir a fisionomia dos seres humanos. Então a gente tem esse caso famoso aqui, né, que é o professor Hiroshi Ishiguro, que criou um androide, né, dele mesmo, né, que seria esse boneco aqui. E o outro termo que a gente tem seria o ciborgue. A ideia do ciborgue aí já envolve um ser biológico, né, uma mistura, né, de um ser biológico com uma máquina. Então a gente tem a maioria dos ciborgues, né, vem da ficção científica, né, mas nós temos aí formalmente conhecido como um ciborgue, né, seria o primeiro ciborgue real, seria o Neil Harbisson, que é um artista que instalou, né, no crânio um sensor, né, que emite vibrações sonoras em resposta a diferentes estímulos. Então, na verdade, ondas eletromagnéticas, imagens, todas essas duas formas, né, de estímulos, elas são convertidas em sons, né, em vibrações sonoras que são transmitidas para o crânio dele. Bom, embora a palavra robô e o termo robótica sejam recentes, né, relativamente recentes, sendo criado aí no início do século XX, a ideia de se ter esses seres, né, para desempenhar um trabalho forçado ou para servir o ser humano, isso é bem antigo, né? Isso remonta aí a milhares de anos, né? Então o que eu trago aqui seria o primeiro, a lenda de Cadmus, né, que seria 2000 anos antes de Cristo. Bom, ainda nas lendas, né, a gente tem o Talos, que é esse gigante de bronze que foi construído para proteger Creta. Bom, saindo um pouco aí da mitologia, né, a gente tem o Al-Jazari, né, que é considerado por muitos autores como o inventor da robótica, né, e também o pai da engenharia. Ele é conhecido por seus inventos, né? Ele desenvolveu diversos desses autômatos, né? Que são essas estruturas que desempenham diferentes tarefas, né? Tem diferentes propósitos, né? Existe um livro, né? Esse livro que mostra, né? Tem a descrição dessas invenções, né? Tem os manuscritos mostrando detalhadamente como que esses inventos, né, como que é a estrutura interna deles, né? Então aqui eu trago como exemplo esse elefante aqui, que seria um relógio cuja a marcação do tempo, né, é mediada por um balde, né, que fica aqui dentro desse elefante tem uma espécie de uma banheira, né, uma bacia cheia d'água e um balde furado que fica boiando nessa bacia. E à medida que a água vai entrando no balde, né, ele vai afundando, e aí quando ele afunda, ele puxa esse mecanismo que vai acionar o relógio, né, aí esse acionamento vai emitir sons, né, marcando a passagem do tempo. Bom, outro autômato famoso, né, seria o robô de Leonardo da Vinci, né?
aí no século XV, no final do século XV. E aí tem a descrição, né? Seria o guerreiro aqui, né? Do Leonardo da Vinci. E aqui tem uma representação parcial aqui das engrenagens que fariam esse autômato aqui, né? Se mover. Bom, nós temos aí no século XIX outros autômatos, né? Também muito conhecidos, que foram criados pelo Isashi Tanaka. Aí eu trago aqui um desses autômatos, que é esse boneco, né, que lança flecha. Mas existem outros, né? Por exemplo, que escreve, né? Ele faz um desenho, né, num quadro, e um outro que serve chá. Né? Então depois procure. Existem outras referências aí dos outros autômatos dele. Bom, trazendo um pouco mais para o propósito, né, de aplicações, a gente tem aí os dois robôs, né, criados pela Westinghouse, né, em 1927, o Televox. Então a ideia desse robô aqui seria controlar, né, algum dispositivo, né, por exemplo, dentro de casa, por meio do telefone. Né? Então os tons, né, que seriam emitidos pela linha telefônica, cada tom iria desencadear uma ação desse robô. E o outro que ficou muito famoso também, né, foi o Electro, que foi lançado em 1900, ele foi criado em 1937, 38, foi lançado em 1939 e era um robô com 2 metros de altura, e ele já tinha capacidade de reconhecer luz. Ele era capaz de falar 700 palavras, né? Essas palavras obviamente eram gravadas, previamente gravadas. Ele se movia e inclusive ele fumava, né? Então depois procure aí, tem bastante vídeo de referência aí desse robô. Ele foi um marco aí por ter sido justamente apresentado numa feira, né, em Nova York. Então ele ficou bem conhecido. Bom, e para finalizar eu trago 2 exemplos do que seriam robôs, né, e manipuladores mais próximos do nosso entendimento hoje em dia. Né? Então aqui o primeiro seria o Elmer e Elsie, que é um projeto do William Gray Walter, que são os primeiros robôs autônomos eletrônicos. Né? O propósito para a construção desses robôs era um estudo, né, de comportamento de sistemas biológicos. Né? Então a ideia seria mimetizar um sistema biológico simples que respondesse a 2 estímulos sensoriais e reagisse a esses estímulos. Então, no caso, os estímulos seriam o visual, né, representado por essa célula fotoelétrica aqui, e o tátil, representado por esse sensor de contato. E aí a resposta, né, seria o comportamento aí de fuga, por exemplo, desse robô a esses estímulos seria, né, por esses motores aqui e as rodas que fariam ele mudar de direção, mimetizando aí uma fuga. E aqui seria o marco, né, que a gente tem, o primeiro manipulador industrial, né, que foi criado, que é o Unimate, né, criado pela empresa Unimation em 1954, para atuar na linha de produção, né, na linha de montagem dos veículos da General Motors. Então esse aqui é um grande marco no desenvolvimento de manipuladores robóticos para a indústria. Vou falar um pouco sobre algumas aplicações da robótica no nosso cotidiano. A primeira aplicação que eu trago é na medicina. O Da Vinci é um robô projetado para fazer cirurgia. Ele é composto por 3 partes, né? A primeira parte aqui, um console, onde o cirurgião faz o controle dos braços aqui do manipulador. A parte do manipulador principal, né,
que é a que vai interagir com o paciente. A gente consegue ver os braços aqui, que são controlados pelo cirurgião, e um carrinho aqui de visualização, que é para a equipe que está na sala cirúrgica conseguir visualizar o que o cirurgião está vendo aqui. Aqui nós temos a linha, né, da evolução do Da Vinci desde 99 até 2017. E aqui no vídeo a gente consegue ver que a forma, né, como é feita a manipulação das pinças aqui dos braços do Da Vinci, né, no caso aqui fazendo uma costura em uma espuma. Bom, outra aplicação da robótica, né, que está bem aí difundida, seria o SPOT, né, que é da Boston Dynamics. O propósito principal do SPOT é inspeção e ser aplicado, né, em inspeções e na construção. Então, no caso aí, né, esse vídeo representa aí a aplicação dele em inspeção, né, numa indústria, então ele verificando sensores, fazendo leitura de sensores ou verificando anomalias alguma anomalia na planta e reportando isso a uma central, né, aos operadores que não necessariamente precisam estar, né, na fábrica para poder verificar ou fazer as intervenções. Bom, outra aplicação seria um outro manipulador aí da Boston Dynamics, que seria o Stretch, cujo propósito principal é fazer operações de armazém, né, mover cargas, que é o que está mostrando aí nesse vídeo. Então esse manipulador ele tem o diferencial, né, de não só ser capaz de mover cargas, mas ele também se desloca, né, dentro da fábrica ou dentro do armazém para fazer outros tipos de tarefa. A quarta aplicação é também, né, um robô da Boston Dynamics, que é o Atlas, né, e o propósito dele, conforme o próprio fabricante, né, apresenta, ele está sendo desenvolvido, né, ele é construído para serviços, né, o propósito de aplicação dele é em serviços de emergência em busca e operações de resgate. Bom, a gente tem né, já no nosso mais próximo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente tem os robôs para fazer limpeza de casa, né, os aspiradores de pó. Então, assim, com o passar do tempo, cada vez mais marcas, né, disponibilizam seus modelos e o preço também tem ficado cada vez menor. É claro que vai variar de uma marca para outra diversos aspectos, né, como por exemplo a capacidade de armazenamento de resíduo, os programas que o robô consegue fazer, se ele tem uma base, se ele consegue retornar para a base para se carregar, né, para recarregar automaticamente, se ele é controlado por telefone, se tem algum aplicativo, né, que permite você controlá-lo pelo telefone. Mas o interessante é que o preço, né, a partir de 300, 400 reais já se encontram alguns robôs. Outra aplicação doméstica, né, que eu trago aqui é o Bot Handy, que é da Samsung, que foi apresentado recentemente. O propósito dele, né, é fazer serviços domésticos, não só de limpeza, né, mas de manipulação por exemplo, lavar louça, igual mostrou aí, né, colocar a louça na máquina de lavar, montar a mesa, servir um vinho. Outro exemplo que eu trago aqui é na agricultura, que é o Joker da John Deere. É um robô elétrico, né, então a gente vê que ele é bem mais compacto em relação ao trator movido a diesel. Ele tem a versatilidade, né, de ter, ele pode ser acoplado rodas ou esteira,
E como propósito principal, né, esse robô ele é controlado remotamente, então ele tem programas, né, ele pode ser pré-programado para fazer um tratamento na Terra, um tratamento específico desejado de forma remota. E por fim, trago aqui alguns manipuladores industriais, né, que são utilizados para diversos propósitos, né? No vídeo anterior eu tinha mostrado do Unimate, que foi usado para mover peças, né, de carro na planta da General Motors. Mas hoje em dia a gente tem manipuladores para diversos propósitos, seja para pintar, soldar ou movimentar peças na indústria. Obrigado.